Olá família Planet W, tô de volta aqui com mais um vídeo. E hoje é um vídeo, doutor, eu tô realizado, hoje eu posso encerrar o canal que eu consegui trazer esse monstro aqui da cirurgia plástica. Doutor, eu te acompanho, eu não vou entregar a sua idade, que o senhor aqui pessoalmente está igual. 60. 60? 60, já tenho cartão de idoso. Já, doutor, tá igualzinho quando eu conheço já há mais de 20 anos. Eu sei que nessa unidade aqui, o senhor tá há 17 anos, que eu lembro dessa Alameda Santos. A gente tá aqui hoje na Alameda Santos, já vou convidar, deixar o endereço, deixar todos os contatos aqui em box, mas eu acho que nem precisa porque todo mundo conhece o Dr. Peruso. O Dr. Peruso, tava até falando aqui, doutor, ele que começou tudo. Se hoje eu tenho um canal no YouTube, se hoje eu falo de transplante capilar, eu tenho o maior orgulho de falar que foi por causa do senhor. É uma honra estar aqui, era um prazer, né? Eu queria muito poder, desde lá, quando o senhor começou com aquele fórum, doutor? Tem uns 20 anos mais ou menos. Uns 20 anos, né? Quando eu comecei, com meus 22 anos, quando eu comecei a perder cabelo, era no fórum do Dr. Peruso que eu me apegava. Então hoje é um prazer, eu quero tentar explorar ao máximo todo esse seu conhecimento. E eu já vou começar a soltar uma bomba aqui, viu, doutor? Porque eu rodei essa internet, esse Brasil inteiro para achar um médico para vir falar sobre FUT. E o doutor já faz FUT há quantos anos? 32. 32 anos. Eu acho que não tem ninguém melhor, né, pra falar de FUT. Não tem. Tem colegas que são excepcionais. Não, muito bons. Cada um tem a sua técnica, cada um tem a sua forma de lidar cirurgicamente com algumas situações específicas. Cada um faz de um jeito. Então eu não considero que tenha alguém melhor ou alguém pior. É a maneira de fazer o tratamento cirúrgico que vai diferenciar a qualidade de cicatriz, pega de enxerto e principalmente quantidade de enxerto. Doutor, a gente vai falar de FUE, eu já vou convidar o pessoal a ficar até o final do vídeo, porque a gente vai falar de FUT, FUE, e vou aproveitar o conhecimento aqui, o doutor vai falar por que teve esse boom de FUE, por que hoje em dia está tão na moda fazer FUE. Doutor, FUT, vamos falar aqui um pouco de FUT, começar o vídeo. Por que o pessoal ainda está nessa briga? Acha que ainda FUE é melhor, o FUT é melhor? O que o senhor acha? Sua opinião? Hoje o senhor faz mais FUT ou mais FUE? FUT. Só FUT. A minha formação foi de cirurgião plástico. Ou seja, há 35 anos atrás, quando eu me formei, eu já entrei na residência de cirurgia geral. O cirurgião plástico tem que primeiro fazer uma residência de cirurgia geral. E nesse período você aprende a trabalhar dentro de um ambiente hospitalar, com anestesista, técnicas de corte, técnica de sutura. Então o cirurgião plástico tem uma visão um pouco diferente do dermatologista. Então o cirurgião plástico ele aprende a operar, a fazer a cirurgia. O transplante de cabelo é uma história muito antiga. Ele começou em 1890, 1900 mais ou menos, com um japonês. E esse japonês foi o precursor de cabelo. No Japão mesmo, isso? No Japão mesmo. E o transplante inicialmente era feito como é a FUE. Vinha aqui atrás, tirava umas bolotinhas, vinha aqui na frente, fazia uns furinhos e enfiava aquelas bolotinhas ali atrás. Mas eram transplantes grosseiros, onde ficavam buracos muito grandes e os cabelos cresciam em tufos muito grandes. A evolução disso foi o que se chamava de quarter graft. Então você pega aquela bola, divide em 4 e transplanta, em vez da bola inteira, 1/4 da bolotinha. Melhorou bastante. Mas a quantidade retirada era pequena, porque os furos deixados aqui atrás eram muito grandes, a sequela ficava muito visível. Foi quando se partiu para fazer a FUT, que em resumo, ao invés de tirar múltiplos furinhos, você faz uma incisão, tira uma elipse do couro cabeludo e aproxima borda a borda. Então, basicamente, em que consiste a cirurgia? Nessa fotografia que você está vendo, você tem o que nós consideramos a melhor área, onde você tem a maior densidade. E essa é a chamada área segura para o transplante de cabelo. Porque quando você retira cabelos acima dessa região, você está próximo da coroa, que é uma área que pode descer no futuro da tua vida, ou seja, você vai retirar cabelos daqui de cima que tem o gene da calvície. E a área próxima aqui da nuca é uma área onde o cabelo vai ficando cada vez mais fino. Então já é um cabelo mais delicado e é um cabelo que vai afinando ao longo da vida. Da mesma forma a parte anterior, então quer dizer, nem toda a região da área doadora é boa para o transplante. Eu estou vendo que a largura dela são 2 centímetros ali, né? Então isso varia de acordo com a elasticidade do teu couro cabeludo. Então o conceito da cirurgia, quando se começou a usar a FUT, é tirar um determinado comprimento com uma determinada largura. Isso vai te dar uma área em centímetro quadrado. Quando você retira esse destacado que está pontilhado aqui, você vai aproximar borda a borda e vai deixar nesse local, que é a área que tem mais cabelo, uma cicatriz muito fina e coberta com facilidade pelo cabelo. A não ser máquina 2,
máquina 3, onde ela pode ficar aparente. Eu vi o dia do doutor e foi por isso que eu entrei em contato com o Dr. Peruso. Eu conheci um paciente e ele tinha... Eu vi algumas fotos, a gente viu muitos casos pela internet, mas eu vi pessoalmente e eu vi que a cicatriz realmente ela ficou... Eu fiz FUT e a minha cicatriz ficou larga. Então eu comecei a ficar um pouco chateado e até falo um pouco mal da FUT devido a isso. Como é que o senhor conseguiu deixar uma cicatriz fina? Era uma linha. São vários aspectos que devem ser levados em consideração. O primeiro e mais importante é a elasticidade da pele de cada paciente. Se o indivíduo tem, como nessa imagem aqui, uma boa elasticidade... Essas dobrinhas você percebe... Você percebe inclusive no tato, você mobiliza a pele do couro cabeludo com facilidade. Então nesse tipo de situação, você pode tirar uma faixa com até 2 centímetros de largura e por ter boa elasticidade, você vai conseguir juntar a parte superior e inferior sem tensão. Porém, se o indivíduo tem uma elasticidade baixa e você retira 2 centímetros, você vai fechar com dificuldade. E isso vai promover um esgarçamento da cicatriz, o chamado alargamento cicatricial. Então o primeiro ponto é avaliar muito bem a área doadora de cada indivíduo. Segundo ponto é a técnica de sutura. E aí que eu comentei agora há pouco a respeito da formação do cirurgião plástico. Então nós somos treinados para usar tipos de pontos, técnicas diferentes de pontos, para diminuir a tensão ao longo da borda da cicatriz. Se existe tensão e você não faz uma sutura adequada, a cicatriz vai... Essa foto nos mostra que vai existir uma cicatriz na área doadora sempre que for feita qualquer tipo de cirurgia, tanto a FUT quanto a FUE. Não existe magia. Não existe uma cirurgia onde você fala não tem cicatriz. Isso é marketing. Veja bem, não tem um corte longo que deixa uma cicatriz linear, mas tem milhares de cortes circulares pequenininhos. O que é importante entender? Que para eu ter uma boa cicatriz, eu tenho que primeiro usar a técnica adequada. Por isso que eu friso da formação do cirurgião. Segundo, você tem que ter certeza da qualidade da cicatriz do paciente, ou avaliando cicatrizes prévias, ou avaliando a qualidade de pele do indivíduo. E por fim, a orientação do cuidado pós-operatório. Eu não posso fazer uma cirurgia e no dia seguinte deixar o paciente levar a vida normal. O paciente ele vai ter que ter alguns cuidados. E eu já explico para vocês quais são esses cuidados. Mas vamos supor que ele sai do hospital e depois de uma semana, 10 dias, ele vai jogar bola, vai correr, vai fazer supino, vai abrir a cicatriz, porque o pescoço traciona a cicatriz para baixo. E deixa eu perguntar uma coisa, numa FUT, a gente já viu, né, que a gente consegue cuidar dessa cicatriz. Eu vi um resultado excelente, um resultado de cicatrização. Quantos folículos a gente consegue numa FUT? Numa área que a gente consegue tirar 2 centímetros, né? Então, esse é um erro que as pessoas cometem. Quantos cabelos eu tiro numa cirurgia? Aí você fala um número. 6 mil, 8 mil, 10 mil. Como é que você vai conferir? Então, há muitos anos atrás, eu dividia a minha cirurgia em 4 padrões diferentes. Standard, mega seção de porte 1, porte 2 e porte 3. E o que muda, olhando de novo aqui numa fotografia, quanto eu, cirurgião, quero utilizar da área doadora. Então eu parei de fazer standard, porque eu fazia um comprimento pequeno. Isso me dá menos cabelo. Não chegava de orelha a orelha. Exatamente, ela tinha mais ou menos uns 10 centímetros. Era standard, que na época eu indicava para pequenas zonas de calvície. Só que eu percebi que mesmo sendo uma entrada de padrão 2 da classificação de Norwood e Hamilton, o paciente fala, doutor, ficou bom, mas eu queria ter colocado mais cabelo. Aí a mega seção de porte 1 seria, em vez de 10, 12 centímetros, 3 centímetros, e assim vai. Hoje eu não faço mais essa subdivisão de portes, eu faço apenas gigaseção. E qual é o conceito da gigaseção? Eu vou tirar a maior extensão possível, vindo de orelha a orelha, com a maior largura possível. E isso vai me dar uma área em centímetros quadrados. Então aqui eu estou mostrando o que é densidade. Densidade é quanto cabelo eu tenho por centímetro quadrado. Então você tem 3 parâmetros matemáticos para definir a quantidade. Porque quando você fala quantos cabelos coloca na FUT, se você tirar uma faixa pequenininha, você vai tirar pouco cabelo. Se tirar uma faixa longa, vai ter mais cabelo. Se a densidade do paciente é pobre, você vai ter menos cabelo. Se a densidade é ótima, você vai ter muito cabelo. E você acha que ainda a FUT consegue se comparar número de folículos com a FUE? Não se compara, ela é muito superior. Você acha que é muito superior? Ela é muito superior. Quando feita a gigaseção. Olha, eu confesso, quando eu fiz a minha FUT, eu não sei a quantidade que foi implantada. O cirurgião mesmo, ele falou isso pra mim, eu não contei. Então eu prefiro trabalhar nesse conceito de gigaseção, que é, eu vou colocar o máximo possível, porque eu sou o segundo maior interessado. Então, quer dizer, eu não tenho interesse em fazer uma cirurgia pequena,
você depois fala, pô, eu fui lá no Milton e ele colocou pouco cabelo. Eu vou colocar o máximo que é possível. E o senhor consegue fazer essa cirurgia sem raspar os cabelos? Sim. Principalmente acho que mulher procura mais FUT para não ter que raspar. Não, homens e mulheres. Não tem essa subdivisão, sabe? Alguém faz FUT, alguém faz FUE. A indicação para FUT ou FUE é a mesma. Então, quantidade é a máxima possível. Como é que eu quantifico isso? É na hora da cirurgia? Não. Na hora do exame, da consulta. Eu avalio o comprimento que eu vou tirar, e isso varia de acordo com o tamanho da cabeça do paciente. Então, uma cabeça menor, 20, 25 centímetros. Uma cabeça grande, 30, 32, 35 centímetros. Primeiro número. Segundo, a largura. Em média, vamos dizer que a gente tira sempre 30 por 2. São 60 centímetros quadrados de área extraída. E aí, quanto tem de cabelo aí dentro? Durante o exame eu avalio se a área é pobre, se ela é boa ou se ela é ótima. E doutor, vamos falando ainda das vantagens, né? A gente consegue não raspar os cabelos e o tempo de cirurgia é mais rápida, né? Depende de novo do tamanho da sessão. Se você não faz uma giga-sessão, tem colegas que fazem uma FUT em 2 horas. Isso significa pouco cabelo. Sim. Numa giga-sessão, eu nunca levo menos do que 6 horas. Nossa, então é de 6 a 8 horas de duração. A minha FUT foi em média 4 horas. Pois é. Então quer dizer, não dá para você equiparar a FUT com todos os médicos, porque cada um faz de um jeito. E doutor, então assim, a gente já está vendo algumas vantagens aqui, uma desvantagem da FUT, vamos ver que a gente fala, não, nesse ponto a FUE ganha. Então, a FUT, por exemplo, ela tem um limite. Quando você ultrapassa 2 ou 3 cirurgias na mesma área doadora, você já tem pouquíssima elasticidade. Então, quando o indivíduo me procura, já tendo feito 1, 2 e não tem mais elasticidade, aí está contraindicada a FUT. Da mesma forma, uma área doadora onde o cabelo ele é muito fino, muito delicado, em baixa quantidade, não está indicada nem FUT e nem FUE. Então as contraindicações não são apenas relativas à técnica, mas principalmente com relação à própria área doadora. Por exemplo, na FUE, um cabelo anelado, cacheado, crespo, muito claro, não tem boa indicação. Em relação à qualidade de fio, o que é melhor, liso ou cacheado, crespo? Para qualquer das duas técnicas, o cabelo liso, grosso e escuro. São os transplantes que ficam mais bonitos e dão mais volume. Nossa, eu achava que o encaracolado dava um resultado melhor. Sempre tive essa impressão. O encaracolado ele ocupa uma área física maior. Só que tecnicamente, você perguntou qual é o melhor para nós. Tecnicamente, você tem no cabelo liso um corte mais linear. O cabelo cacheado ele cresce sobre a pele fazendo voltinhas. Então ele dá mais trabalho. E esse é o cabelo contraindicado na FUE. Porque o instrumento da FUE é uma ponta parecida com uma canetinha, que tem por volta de 1 milímetro, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, dependendo de uma série de situações. Então, quando o instrumento ele entra perpendicular, se o cabelo for liso, ele vai pegar o folículo lá embaixo. Se o cabelo faz uma curvinha, o instrumento entra e não tira o folículo. Ou seja, o índice de transecção, de dano, de perda no cabelo mais crespo, cacheado, é maior. Para nós o cabelo liso é o ideal. E assim, tem muitos médicos que não estão usando o equipamento correto. Após a retirada do folículo, está checando com o microscópio quais são os folículos saudáveis. Porque às vezes o cara sai cabeludo, mas que eu sempre falo nos meus vídeos, dá 6 meses, muitos fios não vão nascer mais. Por conta desse fato, a transecção. A transecção que é um assunto... Que também pode ocorrer no cabelo liso. Porque o cabelo, repito, ele não é todo perpendicular. Ele faz discretos movimentos sobre a pele. Quer que eu te mostre uma imagem? Vamos mostrar uma imagem e eu já falei sobre transecção, inclusive o meu vídeo com o Marcelo falou muito sobre isso, das vezes as pessoas saem iludidas da cirurgia, das 6 vezes não tem aquele resultado esperado. O doutor vai mostrar uma imagem, eu vou estar postando também essa imagem. Tô vendo bem. Tá? Então quando me perguntam, pô doutor, por que você não gosta da FUE? Primeiro, pela minha própria formação. Então, quer dizer, eu aprendi a fazer FUT e eu acho que eu faço bem. Eu não tenho por que modificar a minha técnica. Segundo, é isso que eu acabei de explicar. Então essa imagem mostra que o instrumento cortante, o punch, ele entra perpendicular, ele não faz curvas. Então se o cabelo ele é perpendicular, bonitinho, liso, ele entra e consegue pegar. Antigamente, os punches eram mais grosseiros. Tinham 2 milímetros, às vezes até mais. Então aqui você vê essa área vermelha, com essa flecha vermelha, seria um punch grande. Ele desce e engloba todos os folículos pilosos que estão nessa região. Quando você diminui o calibre do punch,
você vai ter perda de folículos. Você vai seccionar esses folículos daqui. Entendi. Então isso você reduz em até 50%. A gente consegue ver bem nessa imagem aqui, nessa aqui também, né? Sim. A entrada e a perda do folículo. Quando você faz uma FUE normal, o volume obtido é pequeno. Então, decorrido algum tempo, você faz uma segunda FUE, uma terceira FUE. E de onde você extraiu todos esses cabelos nas 3 FUEs, não cresce mais cabelo. E com isso, como você vê nessa imagem, a densidade da área doadora diminui. Então você pode não ter uma cicatriz fina, linear, com densidade normal acima e abaixo. Mas pode ter umas falhas. Pode ter umas falhas. Inclusive, doutor, eu sempre falei, eu fiz FUT e falei um pouco mal da FUT, falei algumas coisas, mas é vivendo e aprendendo. Eu comecei a receber algumas fotos de pessoas que estão sofrendo com esse efeito colateral, como é que a gente fala? Com esse efeito pós-FUE. Então, assim... É o normal em qualquer tipo de cirurgia você ter uma sequela. A sequela da FUE, quando feita repetidas vezes, é a perda de densidade não respeitando o limite de cada um, pode ocorrer. Eu vou deixar essa foto bem em evidência aqui no vídeo para vocês verem, que eu já recebi umas 2 fotos assim. Como eu também já recebi fotos de FUT mal feita, com cicatriz, né? Então, assim, as 2 técnicas têm que ser avaliadas com um bom profissional. Tem que ter. Eu tô falando muito em relação a ter uma consulta presencial. Claro, né? sempre. Tem uma consulta presencial para analisar o que é mais indicado para vocês. Eu passei pela FUT, passei pela FUE, recuperei meus cabelinhos e hoje em dia é muito difícil julgar, né? Só um profissional, tanto para tratamento também. Eu falo muito isso. A gente vai falar de tratamento, né, doutor? No próximo vídeo a gente vai entrar assunto sobre tratamento, que a galera acha que é só chegar e tomar uma finasterida, e a cirurgia também. Então, gente, procure bons profissionais, você vai estar em boas mãos, não é? Boas mãos, não é isso, doutor? Deixa eu te falar o porquê do boom. Do boom da FUE, exatamente. Nós falamos agora há pouco da propaganda. Eu tive conhecimento da FUE em 2010 e o boom em 2015. Tá. Por quê? O que acontece é o seguinte, toda cirurgia, como eu falei, gera uma cicatriz. A FUE promete não deixar cicatriz. O que acontece? No Brasil e no mundo, você tem muito mais dermatologistas do que cirurgiões. O dermatologista tem uma formação mais ambulatorial do que cirúrgica. É óbvio que tem excelentes dermatologistas com boa formação cirúrgica, mas a maioria prefere fazer pequenos procedimentos no próprio consultório. Então o dermatologista começou a divulgar essa técnica FUE com muito mais frequência quando o calibre dos punches diminuíram e a sequela residual é menor do que dos punches antigos. Como a quantidade de dermatologistas é muito grande, então eles acabam divulgando muito mais a FUE do que os poucos cirurgiões plásticos que fazem FUT. Hoje tem bons cirurgiões plásticos que fazem também a FUE, principalmente os mais jovens, que eles estão entrando nesse, entre aspas, modismos de fazer a cirurgia sem cicatriz. Só que, quanto menor o calibre do punch para deixar menos cicatriz, mais perda você vai ter de transecção. Bom, vamos encerrar por aqui. Eu acho que espero que tenha esclarecido. O importante é fazer boas avaliações com bons médicos e ver qual é a melhor técnica indicada para você. E vamos partir aqui para o segundo vídeo, que está bem interessante. Vamos falar de tratamento. Estamos aqui na Clínica Doutor. Já dei uma olhada na sala de tratamento dele aqui. A gente vai filmar tudo isso para vocês, certo, doutor? Ok. E eu vou mostrar para ele, mas ele não vai poder mostrar para vocês, vários casos de FUT, para tirar esse estigma de que a FUE é melhor do que da FUT. Ambas são boas, depende de quem faz. Então vá conhecer o seu cirurgião presencialmente, conversa, analisa, mas não vai na propaganda, no marketing de que a FUE é melhor porque não deixa cicatriz. Doutor, na consulta o senhor consegue mostrar, né? Sim, na consulta. Então o doutor está aqui em São Paulo, a gente está aqui no Jardins, na Alameda Santos. Vem fazer uma visita aqui pro doutor, né, doutor? Eu vou deixar os contatos aqui embaixo do fórum do doutor, tem bastante conteúdo, acho que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe quem é o doutor Peruso, mas eu vou deixar de qualquer forma. Chega, doutor, tá dando um recado aqui. Vamos partir pro segundo vídeo, que hoje a tarde está longa aqui. Chega, fui! Um abraço para todo mundo, um abraço. Obrigado, doutor. Tchau, fui!